No conflito da Ucrânia, os drones têm desempenhado um papel fundamental no combate às infantarias e cavalarias blindadas, tornando-se um verdadeiro terror em campo de batalha e causando baixas irreparáveis. Devido à sua alta letalidade, os exércitos da Rússia e da Ucrânia vêm desenvolvendo proteções contra esse vilão em comum. Todavia, tais defesas se mostraram pouco eficazes na medida em que os engenheiros vêm aprimorando os drones de combate e desenvolvendo táticas avançadas para atacar o inimigo remotamente. Mas fica a indagação, por que os drones são tão eficientes e qual a melhor maneira de combatê-los? Prepare-se, pois neste vídeo, além de entender melhor essas questões, mergulharemos no submundo do estilo de guerra mais cruel do século, nos deparando com análise de casos reais e chocantes envolvendo baixas de ambos os lados no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. Nos tempos atuais, as guerras mudaram e agora a vantagem está para o lado de quem detém mais drones e que sabe operá-lo de forma mais eficaz. No caso da guerra do Azerbaijão contra a Armênia, por exemplo, podemos atribuir boa parte da vitória azerbaijana à sua extensa capacidade operativa e tecnológica dos drones, já que a Turquia fornecia ao Azerbaijão os poderosos drones Bayraktar, o que fazia uma diferença absurda no conflito. De igual modo, a Ucrânia por um bom tempo operou os drones turcos e obteve grandes êxitos na linha de frente, chegando a danificar colunas blindadas inteiras do exército russo. Por outro lado, a Rússia vem utilizando os drones iranianos Shahed, que basicamente são pequenas aeronaves de asa delta capazes de carregar ogivas altamente destrutivas. Chamados de drones kamikaze, esses equipamentos já causaram muitas perdas humanas e materiais, revelando-se um verdadeiro pesadelo ao exército ucraniano. No entanto, existe ainda uma outra categoria de drones, os conhecidos drones FPV. A sigla FPV, que está em inglês, traduzindo para o português seria algo como visão em primeira pessoa, ou seja, o operador o controla por meio de um dispositivo semelhante ao controle de videogame e geralmente possui uma pequena tela transmitindo a imagem em tempo real da trajetória do drone. Esse tipo de drone caiu no gosto dos russos e ucranianos, pois seu baixo custo, aliado à alta capacidade destrutiva de tropas a pé, tornou o campo de batalha um verdadeiro inferno. Se você acompanha nosso canal de notícias, cujo link estará no comentário fixado, você já deve saber que no atual conflito russo-ucraniano, o que não faltam são cenas inusitadas envolvendo soldados em situações embaraçosas com drones FPV. Dentre os inúmeros vídeos que já publicamos lá no canal, chamou a atenção um caso em que, com devido respeito, chegou a ser cômico, pois um soldado russo conseguiu literalmente driblar um drone e escapar com vida. Entretanto, esse tipo de situação é exceção, porque na grande maioria das vezes os militares não conseguem escapar. Também não são raros os casos em que o militar, visivelmente cercado por drones, basicamente se rende e implora para não ser atingido pelo drone, fazendo gestos de misericórdia em direção à câmera. Mas isso não é um consenso, pois cada soldado pode reagir de uma maneira diferente. Veja o exemplo deste caso, em que um militar russo tentou arremessar o seu fuzil contra um drone que tentava acertá-lo. E este outro em que um drone perseguiu o soldado como num jogo de gato e rato, fazendo com que ele tentasse aí a todo custo se esconder entre as ferragens do blindado destruído. Apesar das mais variadas formas de ataques com um drone FPV, não podemos negar que os ataques com arremesso de granadas ou morteiros, comumente utilizados por russos e ucranianos, chegam a causar um frio na espinha. Esse tipo de ataque praticamente não tem defesa, porque o drone geralmente é silencioso e arremessa a granada a partir de uma altura que fica muito difícil enxergá-lo. Não são raros casos de ataques dessa natureza que aniquilam pelotões inteiros entrincheirados, impossibilitando a mínima chance de fuga dos combatentes, que geralmente estarão na linha de tiro do inimigo caso tentem uma evacuação das trincheiras. A brutalidade deste conflito nos mostrou que, embora táticas antigas como trincheiras ainda funcionem, nada vence o poder da tecnologia. E a nação que não se aprimorar no quesito drones, tragicamente será engolida num conflito de grande proporção. De mais a mais, embora esse tipo de drone seja bastante letal, existe um drone que revela-se ainda mais perigoso. Os drones de observação que desempenham a função de realizar a varredura em terreno inimigo podem acompanhar toda a movimentação de tropas e blindados inimigos a uma distância considerável. Com isso, os drones de observação podem calibrar com extrema precisão o seu fogo de artilharia, fazendo das tropas inimigas um verdadeiro cemitério a céu aberto. Como sabemos, a artilharia é uma arma extremamente destrutiva, sendo capaz de eliminar batalhões inteiros se devidamente empregada. Estamos falando aí, portanto, de mais de 500 baixas em uma única manobra de artilharia. Você provavelmente não deve se lembrar, mas logo nas primeiras semanas da invasão russa,
foi por conta de um drone de observação ucraniano que monitorava um batalhão tático russo tentando atravessar o rio Dnipro, que foi possível ajustar o fogo de artilharia direcionado, vindo a artilharia ucraniana eliminar todo o batalhão inimigo naquela ocasião. Do outro lado também não tem tempo fácil. Em diversas ocasiões as tropas ucranianas perderam soldados e blindados para a artilharia russa, que, diga-se de passagem, é referência em qualidade e quantidade, com muitas dessas perdas ocasionadas por conta do trabalho dos drones de observação, que ajustaram a posição correta do fogo, repassando informações para a artilharia. Diante de toda essa variedade e quantidade de drones disponíveis no conflito, é inevitável notar a extensa quantidade de baixas oriundas desse artifício, se tornando os drones verdadeiros caixões voadores, transportando consigo nada além de morte e destruição. Ficou, portanto, bastante evidente que a nação que tiver mais drones, tanto os de observação como os de ataque, e aquele que tiver mais à vontade na operação desses meios, terá grandes vantagens em qualquer conflito. Como eu disse no início deste vídeo, o Azerbaijão conseguiu triunfar diante da Armênia graças a boa parte de suas operações com drones. Contudo, no conflito da Ucrânia, o que vemos é uma igualdade nesse quesito, com ambas as nações portando grandes quantidades e variedades de drones. Inevitavelmente, o que dita o ritmo das batalhas no fronte são os drones. É o drone que direciona as tropas e é o que evita o elemento surpresa. Da mesma forma, é o que reduz tanques de guerras de toneladas a meras latinhas retorcidas, evaporando aí toda a tripulação. E é por conta dos drones também que alguns brasileiros vêm perdendo suas vidas no conflito, como eu explico neste vídeo aí, que está aparecendo na sua tela agora. Basta clicar que nos vemos lá do outro lado em alguns segundos. Agradeço a audiência até aqui e até breve.